Sejam bem-vindos a mais um episódio do Magistral Talks, direto do PharmaShare 2026. Você que está aqui acompanhando essa entrevista mais que especial, a gente vai falar um pouco de estratégias, essa questão de marca, de produto e Oceano Azul. Você está navegando no Oceano Azul ou você está no Oceano Vermelho? Ou será que o Oceano Azul não tem mais espaço? Está saturado? Não dá para nunca inovar? Polly, nossa convidada, está aqui para falar um pouco, compartilhar com a gente o que ela compartilhou ali no palco, né, Polly? Que a farmácia sai daqui e aplica. Primeiramente, obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigada, meu amigo, pelo convite. Obrigada, PharmaShare, por ter me convidado para estar palestrando aqui hoje. Eu sou Polly Xerém, eu sou a CVO da Haraway Cosméticos, uma empresa que nasceu há 16 anos atrás para transformar a identidade de designs de sobrancelha. Há anos atrás não existia essa profissão, nós fomos os chanceladores dessa profissão, através da criação de um produto que nem existia no mercado. Eu criei uma categoria que é a rena de sobrancelha. Então eu fui a criadora da rena de sobrancelha, eu olhei para o mercado, eu vi uma dor específica em que as mulheres tentavam, vamos falar assim, cobrir as imperfeições da sua sobrancelha com um lápis Kajal, que era horroroso, by the way, tá? Era horroroso. Na época, sim, eu olhei assim, temos uma dor. E onde há uma dor, há um desejo. E aí é onde que nós temos que agir, em cima das dores e dos desejos das outras pessoas. E aí eu olhei para um produto que servia para o cabelo, mas que eu também sabia que funcionava como uma maquiagem temporária para a pele, a rena. Eu falei, olha, se esse produto faz tanto uma maquiagem semi-temporária, quanto cobre os cabelos, será que ele funciona para a sobrancelha? Comprei, usei meu inglês by Google, muito eficiente na época. Entrei em contato com vários fornecedores da Índia, usei um cartão de crédito emprestado pelo PayPal para poder pagar as amostras. Recebi as amostras, fiz a testagem, vi que funcionava, criei uma ideia de um produto, fui lá, eduquei um setor, porque as mulheres na época eram tiradoras de pelinho, elas não eram design de sobrancelhas, e virei e falei com elas o seguinte, não, a partir de hoje vocês não são mais tiradoras de pelinho, vocês são as arquitetas da sua história. E vocês hoje têm uma profissão, vocês são designers de sobrancelha, responsável por emoldurar aquilo que há de mais belo no rosto de uma pessoa. Porque você sabe, né? Um olhar, ele muda tudo, um olhar ele transforma, ele cria um rapó. Então vocês são responsáveis por isso, emoldurar o que há de mais belo no rosto. E aí nasceu a Glency Rena, né, rena de sobrancelha, nós somos os criadores, e se hoje existem grandes nomes no mercado conhecido, é porque houve a Haraway que lá atrás trilhou um caminho, uma jornada para poder fazer. E por que eu estou falando tudo isso? Porque foi um pouquinho do que eu compartilhei no palco da PharmaShare hoje. Eu falei um pouquinho da minha jornada, mas eu falei dos pilares necessários para que isso acontecesse. Como você conseguir enxergar um oceano azul dentro de mares sangrentos? Porque todo mundo pega, olha e pensa, está saturado. Não existe nada que está saturado. Existe o que está mal posicionado. Perfeito. Então, a partir do momento que você olha para algo, você entende a dor daquele algo, você bate em cima dos atributos daquilo, você posiciona o seu produto. Então, foi um pouquinho disso que eu compartilhei hoje. Puxa, caramba, que história. Parabéns, obrigada. Hein? E, Polly, e 3 insights, assim, que na sua percepção são, assim, importantíssimos para quem está nos assistindo. Olha, eu falo... Tem vários insights, tá? Mas alguns dos insights... É clichê, e clichê só é clichê porque funciona, tá? É uma frase que o óbvio precisa ser dito, uma frase que eu sempre falo, gente, clichê só é clichê porque funciona. Primeiro, é um insight básico chamado o quê? Persistência. Porque normalmente as pessoas, elas criam algo, se aquilo não traciona da forma como elas imaginam que devem tracionar, elas desistem e partem para o outro algo. Principalmente dentro da farmácia de manipulação, desse setor magistral, isso é muito comum. Porque a gente está falando de milhares de matérias-primas. E às vezes você só precisa de uma matéria-prima para fazer a diferença. Uma única para fazer a diferença. Um único produto para te tornar inigualável, diferenciado. Mas você precisa persistir. E aí, meu amigo, eu vou fazer um contexto, tá? Porque eu sempre faço esse paralelo bíblico. Tem, assim, uma menção da palavra que fala o seguinte, pedir, buscar-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que busca, acha, aquele que acha, bate, e aquele que bate, a porta se abrirá. Então, trazendo para um contexto empresarial, você tem que pedir, trazer a tua mente, porque a gente está só no primeiro insight, hein? Trazer a tua mente o que você quer, colocar no papel o que você deseja e persistir para que aquilo de fato aconteça, bater até aquilo tracionar. Então, primeiro eu falo sobre a questão da persistência. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu sempre costumo trazer, que é fundamental, é a questão da atenção.
O jogo da atenção, para mim, é o jogo mais fundamental que a gente tem hoje no mercado. Porque se você não trabalha o jogo da atenção para o seu produto, você não se torna notável. E aí, para você ter um jogo da atenção, você tem que estar nas redes. Não adianta você querer fugir. Você tem que estar onde seu público está. E onde seu público está hoje? No celular. TikTok, Instagram, YouTube. É aonde ele está. Não é necessariamente falando hoje no marketing offline. Tá? É em outras plataformas. No Pinterest. Saia do óbvio. Perfeito. Tente criar, como se diz, maneiras de captar a atenção do seu consumidor de uma forma diferente. E como que você cria isso de uma forma diferente? Se posicionando, sendo quem você nasceu para ser. Esse é o terceiro pilar básico. Se posicione, mas com a sua identidade. Se posicione da forma como você é. Não existe ninguém igual a você. Você mesmo. Você é gêmeo. Sim, exato. E eu estava perguntando para minha amiga ali agora, assim, e aí, são iguais, são diferentes na personalidade? Totalmente diferente. E vocês são idênticos. Sim. Aparentemente idênticos. Mas é totalmente diferente. Não existe ninguém igual a você nesse mercado. Coloque a tua identidade. Pare de querer copiar os outros. Porque o que funciona para um não vai funcionar para você. E você fala... Nossa, perfeito. E você falando isso para mim, vem aquela coisa de uma... reatividade, né? Eu olho o outro... Não, eu vou fazer igual. Não é. Né? Modelar não é fazer igual. Perfeito. Modelar não é fazer igual. Você pode olhar aquela pessoa, achar o conteúdo dela notável, interessante, mas você vai modelá-lo, não copiá-lo. Tem uma discrepância bem grande disso, sabe? Exatamente. Modelar, você olha, se espelha e coloca a tua identidade dentro daquilo. Olha o que funcionou para tracionar e aplica para você, para a sua realidade. E aí você consegue se diferenciar dos demais. Você consegue achar o teu oceano azul dentro desse mar sangrento. E vou te falar, esse setor para mim é o setor que tem mais possibilidades. Porque você tem milhares de possibilidades, de combinações para poder fazer. Nossa, dá pra navegar muito, né? Dá demais. Nossa, muito. Adoro. Poli, obrigado. E pra finalizar, é seu primeiro ano aqui no PharmaShare. Primeiro ano no PharmaShare. Como que tá sendo a sua percepção sobre o evento, a organização, o palco, que é um novo formato, eles mencionaram, mudaram. Me conta aí. Olha, para o meu primeiro ano, eu adorei a experiência que eu tive. Eu percebi que temos aqui profissionais sedentos em saber, em conhecer, em se diferenciar, que entenderam que a regra do jogo de mercado mudou e que eles precisam se atualizar em relação a isso, porque senão eles vão ficar para trás, senão eles vão perder cada vez mais e mais caminhos. E foi legal porque a gente viu públicos de faixas etárias totalmente diferentes. Eu vi meninas que vieram me procurar de 25 anos, como senhoras de quase 80 anos que vieram me procurar depois, pedindo um aconselhamento estratégico, pedindo uma mentoria ali, um direcionamento. E é bacana a gente ver essa dicotomia de gerações com a mesma finalidade e que só foi possível isso acontecer por conta da PharmaShare, que decidiu abrir o mercado dessa forma, fazer essa feira de uma maneira tão diferente, trazendo, compilando, né, fornecedores com entrega de palco, de conteúdo, trazendo os públicos distintos para poder falar para os profissionais que estão aqui hoje. Perfeito. Poli, muito obrigado. Eu agradeço. Pessoal, continua aqui com a gente que tem mais episódio. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, Doraminha aqui pra gente.